Aqui eu já tenho então meu fio branco já arrematado. E agora então vamos dar sequência à segunda parte da nossa toalha, ok? Vamos então começar a trabalhar agora com fio verde para formar as folhinhas. Então eu prendo o meu fio aqui na agulha e em um ponto aqui da base eu vou prender o fio fazendo um ponto baixo. Vou fazer mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiquei com 5 pontos baixos. Agora, vou fazer 3 correntes. E aqui, eu tenho na carreira anterior, eu tenho aqui uma carreira de pontos baixos. Então, eu conto 2 pontos aqui pra frente que eu tenho na base e na carreira aqui de pontos baixos, eu vou introduzir a minha agulha aqui no ponto baixo, aqui na base dele e sair com ela aqui por baixo do ponto baixo. Dou uma laçada aqui, conduzo o fio e formo um ponto baixo. Então, aqui eu tenho uma alcinha. Vou virar o trabalho. E agora, nessa alça, eu vou trabalhar um ponto baixo, meio ponto alto, 3 pontos altos, novamente meio ponto alto e um ponto baixo, formando assim a primeira folhinha. Faço novamente 3 correntes, viro o trabalho aqui e voltando para trás, aqui na direção de onde comecei os pontos baixos, eu vou contar 2 pontos aqui na base branca de pontos baixos, conto 2 pontos aqui de distância. E no terceiro ponto, eu vou fazer novamente. Passo a minha agulha aqui por dentro do ponto baixo, conduzo o fio e faço um ponto baixo. Então, formei uma outra alça. Viro aqui para minha frente e faço novamente uma sequência da folhinha. Um ponto baixo, um meio ponto alto, 3 pontos altos, meio ponto alto e finalizo com um ponto baixo. Quando eu virar o meu trabalho aqui novamente, ficará dessa forma aqui, uma folhinha de cada lado. Então, eu venho aqui na minha base, aqui por trás das folhinhas, e aqui no próximo ponto de base, eu faço agora uma sequência de 15 pontos baixos. Então, aqui eu tenho 15 pontos baixos.
a minha folhinha, na hora que eu organizar ela vai ficar assim dessa forma. Ela fica bem presa aqui embaixo. Aqui por trás eu tenho uma sequência de pontos baixos. Quando eu vier finalizando a carreira, eu vou completar essa sequência porque entre uma folhinha e outra, sempre vamos fazer 15 pontos baixos. Então, vou fazer novamente aqui a mesma sequência de folhinha. Então, eu conto aqui dois pontos aqui pra frente, e aqui, nessa direção desses dois pontos, aqui na carreira que eu tenho aqui embaixo de pontos baixos, é que eu vou prender o meu fio. Depois que eu prender, que eu trabalhar essa primeira folhinha, eu volto aqui pra trás, deixo dois pontos aqui de distância de uma folhinha para outra. Então, nesse outro ponto aqui, eu vou prender novamente a outra folhinha. Então, vou colocar um marcador para você entender. Então, aqui eu conto dois pontos aqui de distância, eu fiz os 15, a sequência de 15 pontos baixos, conto dois pontos de distância aqui na base que eu tenho e venho aqui nesse ponto aqui, que eu tenho aqui de pontos baixos, e vou colocar um marcador. Então, eu vou fazer a minha primeira folhinha aqui. Depois que eu trabalhar essa primeira folhinha, eu conto dois pontos voltando aqui para trás, e nesse terceiro ponto, vou colocar um outro marcador para você ver. Nesse terceiro ponto, então, eu vou fazer a segunda folhinha. Então, eu faço a primeira folhinha para frente e depois volto para trás e faço a segunda folhinha. Então, vou fazer novamente aqui a sequência de folhinha para você entender melhor. Então, faço 3 correntes e 2 pontos para frente da distância que eu estou. Aqui na carreira de pontos baixos que eu tenho aqui da base branca, eu vou passar minha agulha aqui por dentro, saio com ela aqui na base do ponto baixo, tirar o marcador daqui, conduzo o fio, aqui faço um ponto baixo, para prender a alça aqui na base. Então, a minha alça vai ficar bem firme aqui. Então, eu viro o meu trabalho aqui pra minha frente, o meu fio vai ficar aqui por trás. E agora, aqui nessa alça, eu vou fazer um ponto baixo, um meio ponto alto, 3 pontos altos, novamente meio ponto alto e um ponto baixo. Então, faço 3 correntes, viro aqui o trabalho, salto 2 pontos aqui na base de pontos baixos, aqui na base branca de pontos baixos, e aqui nesse terceiro aqui, vou tirar o marcador. Então, aqui eu passo a agulha por aqui, faço uma laçada na agulha agora, e trago o fio e faço um ponto baixo. Então, aqui eu tenho formado a minha segunda alça. Viro o trabalho aqui pra minha frente, e agora na alça eu vou fazer um ponto baixo, um meio ponto alto, 3 pontos altos, novamente meio ponto alto e um ponto baixo.
viro o trabalho. E agora eu volto aqui por trás das folhinhas e próximo ponto de base, agora eu então vou fazer uma sequência novamente de 15 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, vou fazer aqui os 15 pontos baixos e já volto te mostrando. Aqui, então, eu já fiz novamente o bloco com 15 pontos baixos. Então, a partir aqui, daqui, vou novamente colocar o marcador para você entender a sequência das folhinhas. Então, eu conto 2 pontos aqui de base para frente e venho aqui na base da carreira que eu tenho de pontos baixos e coloco um marcador aqui. Então, aqui eu vou fazer a primeira alça para mim trabalhar a primeira folhinha. Depois aqui eu conto, então, voltando para trás, eu salto 2 pontos aqui na base de pontos baixos e vou colocar um marcador aqui no terceiro ponto, que é onde eu vou fazer, então, a segunda folhinha, certo? Então, vou fazer 3 correntes. E aqui no meu primeiro marcador, nesse ponto aqui, eu vou introduzir a agulha aqui na parte de cima do ponto, trago ela pra cá, pela parte de baixo, dou uma laçada na agulha, e trago o fio aqui, vou tirar o marcador, e faço um ponto baixo. Vou virar então meu trabalho aqui pra minha frente, passar o meu fio aqui pra trás. E aqui nessa alça que eu fiz de 3 correntes, então eu faço um ponto baixo, um meio ponto alto, 3 pontos altos, novamente meio ponto alto e um ponto baixo. Então, aqui eu tenho a formação da primeira folhinha. Faço mais 3 correntes, viro o trabalho aqui, e aqui no meu onde eu tenho o meu marcador, que é o terceiro ponto, voltando aqui para trás, terceiro ponto da carreira de pontos baixos, então, eu vou introduzir a minha agulha aqui na base do ponto e sair aqui no mesmo ponto, só aqui por baixo dele. Vou tirar o marcador, dou uma laçada na agulha, conduzo o fio e faço um ponto baixo. Viro meu trabalho novamente aqui para minha frente e na alça que eu criei de 3 correntes, faço um ponto baixo, um meio ponto alto, 3 pontos altos, novamente meio ponto alto e um ponto baixo. Viro o trabalho novamente para a posição correta e vou agora, a partir aqui, viro as minhas folhinhas aqui e a partir do ponto de base,
que eu tenho aqui, eu vou então começar a trabalhar uma sequência de 15 pontos baixos novamente. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Vou fazer sempre os blocos, depois você organizar a sua folhinha aqui, que ela vai ficar certinha aqui. Vou fazer então essa mesma sequência, sempre fazendo 15 pontos baixos e trabalho as folhinhas da mesma forma que eu expliquei para vocês aqui agora. Aqui eu já tenho então três folhinhas então já prontas, ao todo elas serão 16. Então, você vai trabalhar em volta da sua toalha da mesma forma, sempre criando, depois de fazer os 15 pontos baixos, vai criar um par de folhinhas, da mesma forma que trabalhamos. Então, você conta 2 pontos à frente e prende a alça da primeira folhinha, volta para trás e conta 2 pontos aqui de distância e prende novamente a alça da segunda folhinha, ok? Então, quando você chegar aqui quando você fizer o número de par corretos, que são 16 ao todo, então você vai parar mais ou menos aqui e vai completar a carreira. Então, porque para iniciarmos, nós fizemos apenas 5 pontos baixos aqui. Então, quando você terminar aqui a sua última folhinha, você dará sequência, então, aqui, completando a carreira com os outros 10 pontos baixos que faltam, ok? Então, eu vou fazer a minha aqui agora e já volto mostrando para você já o resultado final dessa carreira. Agora que nós temos as nossas folhinhas, então, já finalizadas, eu vou agora começar a aplicar os botões nelas. Os botões nós fizemos ao princípio, antes de darmos início à toalha. Se você não fez, você vai ter que parar agora a sua toalha para fazer, ok? Então, vamos. Eu vou passar aqui no encontro das duas folhas, eu vou abrir aqui, pegar um fio aqui na base, pego um dos fios aqui do botão, dobro ele e puxo ele aqui pra dentro. Venho aqui na base agora, na base da toalha. Pego aqui 2 fios aqui, na base da toalha e passo o outro fio do botão. Aqui por dentro. E agora, é só amarrar aqui dando 3 nozinhos bem firmes. E agora cortar o excesso aqui da linha, tendo cuidado para você não cortar os fios da sua toalha. E pronto, já está aqui posicionado no lugar. Eu vou fazer com mais uma para você ver. Pego aqui um dos outros botões, passo a minha agulha aqui pela base aqui de um dos fios que eu tenho entre uma folha e outra, pego um dos fios aqui do botão, dobro ele aqui e conduzo aqui pela base da folha. Aqui na base da toalha, eu passo novamente a minha agulha aqui, pegando os 2 fios aqui, pego sempre os 2 fios de cima,
para que a linha amarela não vaze na parte de trás da toalha. Então, dobro novamente aqui o fio, conduzo ele aqui pela base, e agora é só amarrar. É bem simples isso aqui. Deu um pouquinho mais de trabalho para fazermos os botões, mas na hora de aplicar aqui, é muito rapidinho e bem simples. Essa parte aqui já vai ficando toda prontinha já. Então, vou fazer o mesmo por todas as minhas folhinhas. Então, ao todo, vou aplicar aqui os 16 botões que temos. Agora, é só cortar o excesso da linha e pronto, já está pronto aqui. Então, vou fazer o mesmo por todas as folhinhas, aplicando os botões, e já volto mostrando para você, então, elas já aplicadas, para darmos continuidade à nossa toalha. Aqui eu tenho, então, todos os meus botões de flores já pregados na toalha. Vou puxar aqui para você ver. Então, agora vamos dar continuidade à nossa toalha, voltando a trabalhar com fio branco. Então, eu vou prender o fio aqui na agulha e vou aqui em um dos pontos de base e faço um ponto baixo. Subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E agora vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Aqui eu vou puxar um pouco a folha, para eu poder trabalhar nos pontos aqui atrás dela. Então, vou fazer sempre um ponto alto por cada ponto de base, vai ficando dessa forma. Vou mostrar para você aqui atrás, como eu passei aqui de uma folha para outra, só que estou sempre trabalhando apenas nos pontos de base aqui que eu tenho na toalha. Então, vou fazer o mesmo por toda a carreira e finalizar com ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que iniciamos. Então, vou trabalhar aqui e já volto já mostrando para você a finalização da carreira. Já finalizando aqui a carreira, fazer aqui o último ponto alto. E um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que iniciamos. Então, ficou dessa forma aqui, ok? Agora, eu vou fazer mais uma carreira de pontos altos. Então, vou subir 3 correntes e fazer um ponto alto em cada ponto de base. Não há aumentos aqui nessa carreira. Então, para cada ponto que eu tenho na base, vou fazer um novo ponto alto.
Então, vai ficando aqui dessa forma. Então, vou trabalhar o mesmo por toda a carreira e já volto aqui mostrando para você a finalização dessa carreira. Aqui eu já vou finalizando a carreira. E vou fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciei. Agora eu vou cortar o fio e arrematar. Aqui já terminamos e agora vamos fazer a última carreira, então, da nossa toalha. Vou arrematar esse fio aqui e volto para trabalharmos, então, a última carreira. Então, até agora, a nossa toalha estará dessa forma. Com o meu fio branco, então, já arrematado, agora eu vou começar a trabalhar com o fio laranja mesclado, que é o mesmo tom que eu tenho aqui das pétalas aqui da minha flor Jumedina. Então, eu vou prender o fio na agulha e venho aqui em um ponto de base e faço um ponto baixo. Agora eu vou trabalhar uma carreira de pontos caranguejos. Para quem não conhece esse ponto, é o ponto baixo trabalhado, em vez de trabalhar ele para frente do meu trabalho, eu vou trabalhar para trás. Então, eu tenho aqui o ponto preso em um ponto de base. Então, eu trago a minha agulha aqui para o ponto de trás e faço um ponto baixo. Novamente aqui no ponto de trás e faço um ponto baixo. Então, vou trabalhar uma carreira toda assim, de pontos caranguejos. Então, no final, ele vai ficando todo torcidinho. Certo? Então, vou fazer mais uns dois aqui para você ver. É só você trazer sua agulha aqui para o ponto de trás e fazer um ponto baixo. Então, vou fazer o mesmo por toda a carreira e volto te mostrando como ficará. Já finalizando a carreira, vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei a carreira. E aqui eu vou cortar o fio. Prender a ponta aqui. Para arrematar, eu vou trazer essa ponta aqui para baixo. Essa ponta que eu tenho aqui em cima. E aqui eu vou dar 3 nós. E agora é só cortar o excesso do fio. Dou uma apertadinha aqui que os meus pontos, na verdade, se incorporam aos outros pontos, aqui os nozinhos. E vai ficar dessa forma aqui a nossa toalha. Aqui nós temos a nossa toalha, então, já finalizada. Vou puxar aqui para você ver.
Para vocês ainda que não estão inscritos em nosso canal, eu convido vocês para se inscreverem, curtam os nossos trabalhos e compartilhem com suas amigas. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Beijinhos e até mais!